Bem-vindos, começando mais uma psicanálise live, sempre aos sábados às 16 horas. Hoje com um tema bastante provocativo, psicótico no dia. Muito bem-vindos, começando mais uma psicanálise live, sempre aos sábados às 16 horas. Hoje com um tema bastante provocativo, psicótico no divã. Bem-vindos, todos vocês que estão chegando. A live estará disponível aqui mesmo no Instagram, logo que a gente encerrar o nosso bate-papo. E no YouTube ficará disponível a partir da terça-feira. Eu peço que vocês sigam aqui a página e também façam inscrição no canal do YouTube para a gente ter mais recursos tecnológicos aqui para disponibilizar os vídeos, inclusive os das lives. Muito bem-vindos. Peço que vocês também, se for possível, encaminhem a live. Tem um aviãozinho aí embaixo, vocês podem encaminhar para avisar a quem tem interesse sobre psicanálise, sobre a psicose, para que possa se juntar a nós aqui. Muito bem-vinda, Luciana, Daiane, Daniela, Adriana, Giovana. Hoje eu vou receber o psicanalista Ricardo Teles de Deus. Logo, logo chegará e daremos início à nossa conversa. Maria Tereza, Olívia, sejam muito bem-vindas. Todas vocês que aqui estão. Maria Sônia, Evane. Evane vai fazer os cursos agora em julho, né? Eu estou oferecendo 3 cursos, temas importantes aí na formação psicanalítica, sobre o trauma, sobre a identidade, complexo de Édipo e narcisismo. Quem tiver interesse, lá nos destaques tem uma breve apresentação dos cursos e é só enviar uma mensagem inbox que eu passo mais informações. Opa, o nosso convidado chegou, então eu já vou aqui, Ricardo. Vamos começar. Seja bem-vindo. Oi. Olá. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Ana? Tudo. Muito obrigada por aceitar o convite para conversar conosco sobre um tema aí bastante extenso, mas que nós vamos fazer um recorte aqui, que espero, né? Enfim, seja uma boa interlocução para todos que estão aqui. Claro. Eu agradeço muito o convite. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, então eu vou te apresentar para as pessoas que estão conosco, mais uma vez, meu bem-vindo, né, a todos vocês que estão aqui. Vocês podem encaminhar esse aviãozinho para avisar pessoas que têm interesse nesse tema, para se juntar a nós. Bom, então, o Ricardo Teles de Deus é o psicanalista, ele é docente do curso de formação em psicanálise do CEP, que é Centro de Estudos Psicanalíticos, aqui em São Paulo, e também do curso do Instituto Winnicottiano. Peraí, o curso de formação, é isso, Ricardo? Depois você dá uma arrumada aí se eu tiver me confundido. É o curso de formação do Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana. O Ricardo, ele é pós-doutorando em Psicologia Clínica da PUC de São Paulo. E ele é membro da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental. Fique à vontade para corrigir qualquer ponto. Não, tá correto. É isso mesmo. Bom, então eu vou aqui só retomar, né, a origem dessa discussão nossa. Uma pessoa que segue a página, ela comentou alguma coisa, olha, não dá para falar como é que a gente pode tratar os nossos familiares
que têm psicose e agora estão trancados em casa, como todo mundo, né, por causa da pandemia, e tem uma inquietação, a gente não sabe muito o que fazer, e a questão é que, como ele não pode fazer análise, eu acho que eu não posso fazer muita coisa. Isso aí gerou uma série de reflexões, eu convidei o Ricardo para a gente discutir a partir disso, né? Do quanto, primeiro, o que a gente chama de psicose, eu falo assim, no senso comum, se entende por psicose, é de fato uma psicose, né? E aí, mais para o final, a gente pode falar um pouquinho, não só do tratamento, mas de como as famílias podem lidar com essas pessoas nesse momento. Talvez, Ricardo, fosse interessante a gente começar marcando um pouco, né, o que é uma psicose e o que são esses outros quadros. Ok. Bom, eu queria começar, antes de mais nada, dizendo, talvez fazendo um apanhado que possa ser interessante, um apanhado histórico, né, a respeito da questão do tratamento psicanalítico pensado diante dos pacientes psicóticos, né? E dentro dessa situação, desse panorama mais geral, né, e caminhando e fazendo as definições e apresentando material clínico, né, que ilustrar um pouco o que a gente está falando, para não ficar tão abstrato, digamos assim, né? Poder, talvez, tornar mais acessível, como algo mais vivo para as pessoas que estão assistindo, né? E eu gostaria de propor também que, na medida do possível, pudesse ser um diálogo. Eu estou aqui aberto a interagir, a conversar, né? Então, fiquem à vontade. Vamos até combinar. Quando eu for falar, eu dou um sinalzinho, senão as nossas vozes se sobrepõem. Mais para o final, eu posso abrir os comentários e as pessoas enviam suas perguntas. Mas eu já tenho aqui uma pergunta de alguém que se manifestou ao longo da semana, enquanto a gente divulgava a live. Ok, tá bom. Podemos fazer assim, do jeito que você está falando, né? Porque, veja, falar de tratamento psicanalítico de pacientes psicóticos, né, não é qualquer coisa. É uma coisa bem peculiar, bem específica, né? Se nós olharmos para a história da psicanálise, né, nós vamos ver que o Freud, quando ele constituiu a clínica psicanalítica, quando ele fundou a clínica psicanalítica, ele a pensou, sobretudo, como uma clínica direcionada para pessoas que padeciam de psiconeuroses, né? O que ele veio a chamar de neuroses de transferência, né? Grosso modo, nós teríamos as histerias de um lado e as neuroses obsessivas de outro, né? Ele chamou esse agrupamento, né, dessas histerias e essas neuroses obsessivas de neuroses de transferência, né? Então, a clínica psicanalítica, tal como ela foi delineada classicamente pelo Freud, né, ela foi pensada como uma clínica dirigida a pacientes psiconeuróticos adultos, né? Então, acho isso muito importante a gente manter no nosso horizonte aqui na nossa conversa, de uma maneira clara, né? O Freud nunca pensou a psicanálise enquanto método de tratamento psicanalítico como uma espécie de panaceia, como uma terapêutica capaz de enfrentar clinicamente todos os males. Muito pelo contrário, né? Ele sempre procurou delimitar da maneira mais precisa que ele pôde o alcance, qual seria o alcance terapêutico do método de tratamento psicanalítico e quais seriam os seus limites. Sim. Né? Então, sim, isso é muito importante. E seria para todos, né? Ele trata isso num texto. Sim, essa foi uma posição muito clara, sustentada pelo Freud ao longo de toda a sua obra, né? Segundo ele, os neuróticos eles eram analisáveis, por assim dizer,
Eles poderiam se beneficiar pessoalmente de um tratamento psicanalítico, porque eles tinham uma característica fundamental. Qual seria ela? Eles teriam a capacidade de, pouco a pouco, no relacionamento com o terapeuta, com o analista, de trazerem aspectos das suas afecções, das suas neuroses, para dentro desse relacionamento com o analista, para o interior desse laço afetivo, né? E eles tenderiam a fazer isso de uma maneira cada vez maior, né? Cada vez mais, e no limite, esse processo, né, chegaria a um ponto em que todos os aspectos fundamentais da neurose do paciente estariam presentes ali no interior do relacionamento do paciente com o seu analista, né? Quando isso ocorria, o Freud dizia assim que a neurose ordinária, por assim dizer, ele se expressa nesses termos, né? A neurose ordinária, a psiconeurose comum, teria se transformado numa espécie de enfermidade artificial, né? Seria agora uma neurose de transferência, quer dizer, teria se transformado numa espécie de fenômeno dentro de uma relação humana, entre dois seres humanos. Seria um fato de relação, né? E aí, quando isso ocorresse, né, a situação da neurose seria relativamente vulnerável ao trabalho clínico realizado pela dupla, pelo analista e pelo seu paciente. Então, Freud nunca afirmou que a neurose ordinária, por assim dizer, seria analisável, apenas a neurose de transferência, né? Então, os pacientes, tanto é que a técnica fundamental para o tratamento dos neuróticos, estabelecida pelo Freud, seria basicamente a interpretação justamente desta neurose de transferência, né? Então, posto isso, quando ele se referia aos psicóticos, isso de uma maneira geral na obra dele, ele percebia que estes pacientes, os psicóticos, que para ele, né, ele pensava sobretudo nas esquizofrenias, nas paranoias, em algumas formas de depressões psicóticas, né, tem toda uma polêmica se a melancolia seria considerada ou não uma depressão, uma psicose para o Freud ou não, né? Enfim, nós temos aí que o Freud sempre considerou que os psicóticos, ou eles teriam muita dificuldade, ou até seriam incapazes de desenvolver uma transferência com o analista, né? Toda a libido deles, toda a energia psíquica de qualidade sexual, segundo ele, né, estaria mais situada no eu dessas pessoas, no ego dessas pessoas, né, na instância psíquica do eu, como ele dizia, e teria pouca libido objetal para poder investir no analista, né, e poder constituir um fenômeno transferencial suficiente para poder viabilizar uma análise. Então, de acordo com o Freud, estes pacientes psicóticos ou não conseguiriam estabelecer transferência alguma, ou eles estabeleceriam apenas transferências basicamente negativas, né, relativas a sentimentos hostis, agressivos, né? E isso dificultaria... Poderia até inviabilizar a análise, né? Isso, que no limite poderia inviabilizar a análise, não teria o tanto de transferência positiva, não ligada às resistências, que favoreceria o tratamento, que viabilizaria um tratamento analítico, né? Então, a opinião do Freud, grosso modo, ao longo da sua obra, é que os pacientes, assim chamados psicóticos, seriam inanalisáveis, né? Essa é a posição que ele sustentou de ponta a ponta na sua obra. Entretanto, em algumas passagens da sua obra, e passagens muito importantes, ele deixa como que uma porta entreaberta. Ele não descarta completamente a possibilidade de que pacientes assim pudessem se beneficiar um dia de uma análise. Ok? Então,
ele nessas passagens, por exemplo, tem uma em 1904, no texto sobre psicoterapia, né? E tem uma outra no esboço de psicanálise em 38, quer dizer, 34 anos depois, onde ele diz basicamente a mesma coisa. O que ele diz? Ele diz assim: esses pacientes não podem ser analisados, não é possível, exceto se nós, os analistas, pudermos efetuar modificações apropriadas no método de tratamento para viabilizar esse tratamento. Eu não descarto que dizia o Freud, que uma modificação no método de tratamento poderia viabilizar um dia que esses pacientes pudessem se beneficiar de uma psicanálise. Então ele deixa essa porta entreaberta, né? Isso é muito interessante. E alguém ultrapassou, né? Alguns psicanalistas que vieram depois dele aproveitaram essa brecha e vem aí, por exemplo, o Winnicott com um manejo bem diferente, uma compreensão aí que foi além desse ponto. Sim, porque depois do falecimento do Freud, mesmo durante a vida dele, nós temos, por exemplo, o Ferenczi, nós temos o Victor Kautsky, nós temos o Carl Abraham, nós temos o primeiro Jung. Oi? Melanie Klein. Sem dúvida, a Melanie Klein, nós temos o Lacan, nós temos a Pierre Lanier, nós temos nos Estados Unidos o Harold Searles, né, que foi um grande analista de pacientes com esquizofrenia. Nós temos toda uma longa e rica tradição de analistas que se envolveram com pacientes que padeciam de psicose e procuraram ajudá-los, né? A gente falava, acho que você tinha feito ali um fechamento acerca de Freud em relação à neurose e à psicose, e eu acho que agora a gente pode entrar na psicose propriamente dita, né, na psicanálise. Ok. Bom, eu estava comentando um pouco, tentando traçar de uma maneira mais panorâmica, digamos assim, qual teria sido a posição do Freud a respeito do tratamento psicanalítico de pessoas com diagnóstico de psicose. Sim. Né? E havia comentado que para ele considerava os pacientes basicamente inanalisáveis, mas que ele não descartava totalmente que esses pacientes poderiam um dia ser analisados com proveito, desde que os analistas pudessem modificar o método de tratamento, modificar a terapia em si. Né? O que foi ficando claro ao longo da história da psicanálise foi que, a meu ver, para poder efetuar o tratamento psicanalítico dessas pessoas, foi necessário não apenas efetuar modificações no método de tratamento, mas foi necessário efetuar modificações mais amplas e mais profundas na psicanálise. Né? Não só no plano técnico, mas também tentar compreender a própria etiologia desses distúrbios, a gênese deles, o dinamismo deles, né? Portanto, modificações também não só no plano da técnica, mas modificações no plano da psicopatologia e também no plano da própria ideia do que seria o início ou os inícios do processo de desenvolvimento psíquico de alguém. Né? Foi necessário reformular a teoria dos inícios, né? Reformular a teoria acerca dos estágios mais primitivos do desenvolvimento psíquico. Né? Muito mais do que o Freud havia previsto, que seriam modificações essencialmente no método de tratamento psicanalítico. Né? Então, posto isso, nós temos diferentes abordagens, como mencionei há pouco,
né, autores que se dedicaram e abordagens dentro do campo da psicanálise. Eu, pessoalmente, né, como que eu me situo no campo psicanalítico, e isso é importante para facilitar a nossa comunicação a respeito desse tópico, desse assunto. Eu me sinto particularmente com afinidades, digamos assim, com uma determinada tradição dentro do campo analítico, bem peculiar, que é a tradição que começa com Freud, naturalmente, vai para o Ferenczi, né? Balint, Winnicott, né? Margaret Little, Marion Milner e chega até nós, né? Mas, sobretudo, com a perspectiva dada pelo Donald Winnicott. Né? Então, é preciso que vocês levem em consideração, quando estiverem me ouvindo e dialogando comigo, essa posição a partir da qual eu falo e olho e penso essas questões. Né? Eu pensei, né, uma coisa interessante em dizer, né, em termos de definir a psicose de uma maneira geral, né, eu sei que há no campo da psicanálise algumas pessoas alguns autores que pensam de uma estrutura, que pensam a psicose em termos de uma estrutura clínica. Né? Do meu ponto de vista, eu penso, em geral, as psicoses como, à luz da perspectiva winnicottiana, como organizações defensivas. Né? Organizações defensivas, né? Dirigidas principalmente para evitar sofrimentos que não são apenas ansiedades. Né? O Winnicott dizia que essas pessoas elas não padecem exatamente de ansiedades. Ansiedade não é um termo suficientemente forte para se referir ao pathos que acomete essas pessoas. Né? Então, ele pensa mais em termos de agonias. Né? Seriam organizações... Ele chama as agonias primitivas, o medo do colapso e por aí vai, né? Isso, ele chama de agonias primitivas e impensáveis. Né? Impensáveis. Não seria o não pensado, mas seria o a rigor impensável. Né? E há uma variedade clínica desses horrores, desses pavores, né? Que ele elenca também. Mas seja como for, a psicose ela consistiria numa organização defensiva contra estas agonias primitivas e impensáveis. Não contra, por exemplo, ansiedades edípicas, e sobretudo a ansiedade de castração, ou mesmo ansiedades depressivas, né, que estão muito presentes nos quadros depressivos. Né? Então, o psicótico, ele é pensado à luz dessa perspectiva como alguém, né, qual seria a etiologia desse distúrbio? Teria a ver com situações traumáticas, não uma situação única, né, ou pontual, mas padrões de situações traumáticas relativas a falhas ambientais, né, nos estágios mais primitivos do desenvolvimento emocional. Ele vai pensar o desenvolvimento psíquico em termos de desenvolvimento emocional. Né? Então, os psicóticos eles teriam essa peculiaridade, eles teriam passado por experiências traumáticas muito precoces, teriam sido obrigados a se organizar contra esses pavores, essas agonias primitivas e impensáveis. Né? Haveria toda uma variedade de psicoses, de quadros psicóticos, né? Dentro desse campo bem vasto e multifacetado do campo das psicoses. Né? Mas nós temos a ideia de que esses indivíduos eles pararam de crescer muito cedo. Eles pararam o processo de desenvolvimento emocional em aspectos muito importantes e significativos, né? Cedo demais. E aí, então, né?
durante esses Só para estágios... localizar, nós estamos falando do recém-nascido, do bebê, ali em relação aos cuidados maternos, né? A relação... Isso, teria a ver com a relação mãe-bebê, né? Mas dependendo do tipo de situação clínica, poderia ter a ver não só com a situação da relação mãe-bebê ou mãe-criança pequena, mas algo mais avançado também, né? Mas basicamente no interior desse relacionamento matricial com a mãe, com essa mãe inicial, né? E esses indivíduos, eles ficam de alguma forma, né, como que parados, interrompidos na sua possibilidade de continuar o seu processo de desenvolvimento, de amadurecimento, né? Ir se constituindo cada vez mais. O que está em jogo nesses estágios? É justamente a constituição daquilo que é mais básico, daquilo que é mais elementar na constituição de um psiquismo humano, né? É justamente isso que está em jogo, né? Então, se há problemas nesse início do desenvolvimento, o que nós temos não é uma pessoa que sofre de problemas psíquicos apenas, mas é uma pessoa que fica com os próprios alicerces da personalidade comprometidos, com algum grau de comprometimento, né? É uma coisa que eu vou procurar salientar aqui hoje entre nós, né? Na clínica, você observa, não apenas quando você tenta perceber quais são os problemas principais dessas pessoas e entender a natureza desses problemas, nós podemos ver com muita facilidade que a natureza deles é realmente muito rudimentar, muito elementar, e que dizem respeito à constituição daquilo que é mais básico, daquilo que é mais elementar. Não é nem o chão, digamos assim, se a gente pensasse na construção de uma casa, mas como se fosse a fundação sobre a qual o chão repousa. Os alicerces do eu, né? Foram comprometidos. Exatamente. Tanto é que um denominador comum para todos esses casos, né, é justamente, de acordo com essa perspectiva winnicottiana, a ideia de que a pessoa que padece de uma psicose é uma pessoa que não conseguiu alcançar uma integração pessoal num eu mais consistente, mais estável. São pessoas que procuram um analista menos para fazer a travessia do Édipo, menos para resolver questões edípicas, não que não existam casos em que isso apareça de alguma medida, mas isso não é o carro-chefe, não está na primeira linha. Eles procuram um analista para constituírem os alicerces de si mesmos, para constituírem um eu. A falha, vamos dizer assim, a rachadura nessa constituição, ela é pré-edípica, né? Geralmente ela acontece antes do ingresso no complexo de Édipo. Eu diria muito antes. Não só antes, mas muito antes. É claro que isso vai depender de caso a caso. Eu, pessoalmente, eu uso termos como psicose, esquizofrenia, paranoia, esquizoidia, caso borderline. Eu uso, mas não é o meu interesse principal. Meu interesse principal mesmo é estudar, digamos assim, a singularidade de cada caso, a pessoa como radicalmente um ser único, né? Um ser único, uma história única, né? Com uma singularidade radical, né? E que é necessário pensar, às vezes o nome psicose, ele quer dizer algumas coisas, mas coisas muito genéricas, tem um certo grau de precisão, mas não dá conta
de fazer referência a esse rosto único que cada caso tem, que cada pessoa tem, né? Então, eu prefiro me referir a pessoas que procuram análise, e a mim, no caso, desprovidas dos alicerces de si mesmas. Isso, para mim, são expressões que eu ouço com frequência dos próprios pacientes na clínica, e são imagens também que no nosso relacionamento são despertadas em mim, né? Então, eu acho isso mais, digamos assim, significativo, pessoalmente, para mim, do que usar termos como psicose. Então, alguns dos pacientes aos quais eu vou me referir hoje, alguns deles teriam diagnósticos variados, né? Mas eu não vou me preocupar tanto com isso, quanto como mostrar um pouquinho em cada situação, né? A natureza do problema com o qual eles estão às voltas, né? E que tipo de trabalho o analista descobre que ele precisa realizar, né? Tanto dentro das sessões e às vezes até mesmo fora das sessões. Né? Então, o fora da sessão, porque são pacientes que eles têm uma dificuldade de perceber justamente os contornos, né? E isso vai aparecer no setting também. vai aparecer no setting, vai aparecer fora do setting pelas relações que a pessoa desenvolve vida fora, né? Então, eu pensei em, feita essa, vamos dizer assim, apresentada essa moldura inicial, né, que contextualiza um pouco a minha fala, de poder partir para compartilhar com vocês algum material clínico, né, são excertos, né, são pequenas vinhetas que ajudam, que podem nos ajudar, acredito eu, a poder entender um pouco melhor do que se trata e ficar menos enquanto ideia abstrata. Certo. Né? Eu acho ótimo. Só uma informação para a gente poder se organizar. Se a gente conseguir fazer isso em 25, 30 minutos, aí a gente abre para as perguntas, como você havia falado, e aí acho que a gente consegue continuar dentro do horário da live. Tá bom. Ok. Né? Então, nós temos, por exemplo, né, há pacientes que chegam no consultório e trazem questões propriamente afetivas, que envolvem um relacionamento deles com outras pessoas, por exemplo, com um namorado, com uma namorada, relações interpessoais, né, onde você percebe que o paciente tem alguma capacidade de poder discriminar entre ele e o outro, né, entre o que se passa dentro dele e o que se passa fora dele, né, por exemplo, sim, padecem de inveja, de ciúmes, né, de culpa, né, ou uma dificuldade de estabelecer relações amorosas, né, de poder lidar, por exemplo, com o amor e o ódio numa mesma relação, né. Agora, é diferente de um caso como esse, por exemplo, que eu tenho aqui em mãos, né, que é de um homem, por exemplo, que me procurou, nós trabalhamos juntos aí em análise há alguns anos, né, e ele chega, né, ele em geral usa o divã, né, inclusive uma das questões, né, dessa live que se pergunta, psicótico no divã, né? Claro, pensando em termos de um psicótico na análise, mas também pensando, pensei eu, né, na própria utilização do divã ou não, né? Também poderíamos pensar por esse lado. É um paciente que utiliza o divã, vem 3 vezes por semana, né, nas sessões, e a queixa fundamental dele, olha só a qualidade, ele diz para mim assim, Ricardo,
eu sinto que eu não existo. Que eu não existo. Eu sinto que eu não tenho corpo. Né? E veja, ele não está falando, é muito claro isso, ele não está falando isso como uma metáfora. Um como se, né? Nada disso. Eu não tenho corpo, eu não existo, eu sinto que eu sou um fantasma, eu sinto que é como se eu não estivesse vivo, é como se eu estivesse morto. Né? Ele já vinha de análises anteriores, né? É um homem com um intelecto muito elevado, né? De tempos e tempos ele tem ideias de suicídio, né? Mas nunca tentou efetivamente suicídio, nunca foi internado no hospital psiquiátrico, né? Tem toda uma funcionalidade, é capaz de funcionar em termos das demandas que são feitas sociais e culturais para um indivíduo adulto, mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ele traz uma questão como essa, né? Ele diz assim, eu sinto muitas vezes, inclusive estou sentindo aqui no divã, ele diz, é como se eu estivesse caindo num abismo sem fundo. É como se o divã se rasgasse e embaixo tivesse um abismo imenso. Isso não é uma ansiedade de castração, penso eu. Né? É um tipo de agonia primitiva e impensável. Às vezes ele está conversando com outras pessoas e ele sente que ele não está presente. Ele diz, eu não estou presente, eu estou longe, eu estou a anos-luz de distância. Olha só que fenômeno contundente isso, né? Conforme ele diz assim, eu só consigo me sentir presente e vivo muito pontualmente, mas isso acaba logo, é como se fosse um pontinho. Eu vivo de um ponto para o outro, sem conexão entre um ponto e outro. Ele diz assim, eu não tenho duração na minha existência. Né? Algumas vezes, antes de começar a trabalhar com psicanálise, as pessoas diziam assim, os neuróticos, eles padecem de problemas existenciais. Agora, as pessoas com casos mais graves, esses sim têm problemas mais concretos. É justamente o contrário, né? Não tem ninguém com problema mais existencial do que propriamente pessoas com casos onde problemas mais graves entendidos como problemas relativos ao estabelecimento da fundação do si mesmo. Né? E ele, ao longo do tratamento, ele faz uma regressão no relacionamento comigo, uma regressão à dependência, não uma regressão maligna, patogênica, mas uma regressão, ele vai se tornando cada vez mais dependente de mim, né? No sentido de eu poder ajudá-lo, é como se ele precisasse estabelecer uma relação, não é a criança que ele traz nele, como dizia o Ferenc, é mais do que isso, até o bebê, o infante que ele traz nele, e que não é que ele fala sobre ele traz para a relação analítica. Né? E é preciso cuidar desse adulto, mas também desse bebê no adulto, ou dessa criança muito pequena. E, pouco a pouco, ele vai tendo sonhos, onde ele começa a sonhar, conforme a análise se desdobra, que ele está diante de um grande mar escuro e, de repente, ele sente alguma coisa na perna. Ele olha para a perna e vê que é um golfinho morto. É um golfinho morto, que o assusta muito. De repente, esse golfinho ganha vida, começa a brincar, fica brincalhão, nadando ao redor das pernas dele. E ele diz para mim, ele é um sonhador pródigo, né? Ele diz assim, eu comecei a descobrir que talvez o que eu achava que estava morto em mim, talvez não esteja morto. Talvez esteja profundamente adormecido. E eu não me dava conta. Né? Mais adiante, Exato, lindíssimo. Mais adiante, num outro sonho, ele sonha que ele chega numa casa e desce para o porão dessa casa e encontra um homem
um jovem, na verdade, deitado sobre uma mesa de pedra. Ele diz, esse jovem está morto, diz para si mesmo no sonho. Mas ele se aproxima dessa mesa de pedra e ele descobre que esse jovem, que parecia um príncipe, né? Ele diz, estava, na verdade, adormecido e não estava morto. E o sonhador, né? Ele diz, o sonhador sabe que ele era aquele jovem. Né? Então, vai na mesma direção de descobrir algo vivo em si. Aos poucos, ele, com a esposa em casa, ele diz assim, olha só, eu estava surpreso, porque eu estava conversando com ela na sala de estar, mas sem poder estar, né? E de repente, ele percebe que ele estava presente. Isso para ele foi uma enorme surpresa. Né? Você percebe a natureza do problema, o tipo de questão, e essa questão não é uma questão assim que ocorre pontualmente, é a mais frequente, é a mais central, digamos, nesse caso. Então, nós trabalhamos, por exemplo, é possível uma análise, num caso como esse, né? Eu prefiro dizer se é um caso de psicose ou não, isso não me importa tanto. O que me importa é o tipo da dificuldade central. Ele está me pedindo ajuda para começar a existir enquanto si mesmo. Né? E tempos depois, ele começa por exemplo, dizer assim, o que eu sinto por uma determinada pessoa da minha família, eu finalmente descobri. Eu falei, o que é? Ele falou, é ódio. O que eu sinto é ódio. Né? Então, ele diz assim ao mesmo tempo, eu consegui tirar a minha família do meu centro, eles estão fora. É como se ele tivesse conseguido alguma separação, antes estava fundido, mesclado, entre a família e ele. Estão fora e ele consegue sentir ódio. Então, ele vai se integrando pouco a pouco. Né? Quer dizer, um caso como esse me leva a pensar que sim, é possível a análise, e pode ser proveitoso, a análise de pessoas que padecem de problemas desse tipo, né? E que o Winnicott tem uma ideia muito interessante, que ele diz assim, as pessoas elas têm uma tendência a amadurecer, uma tendência a se integrar, né? E eu devo dizer que uma das coisas mais comoventes desses tratamentos é perceber como que uma pessoa pode aguardar anos para começar a existir e começar a viver. É comovente a luta, a força de uma pessoa, né? Em termos de aguardar por uma oportunidade de poder finalmente começar a viver. Eu tive uma paciente que uma vez veio fazer uma entrevista comigo com os pulsos cortados, depois de sair de um cirurgião para tentar arrumar os pulsos. Ela disse para mim assim, Ricardo, a vida é uma festa para a qual eu não fui convidada. Dureza. Duríssimo, né? E como poder, por meio do trabalho clínico, do trabalho analítico, poder fazer justamente ajudar essa pessoa a receber esse convite, né? Poder começar a viver, né? Então, quer dizer, o tipo de intervenção que se exige nesses casos, né? Em termos de interpretação, por exemplo, esse paciente que eu mencionei, é necessário ajudá-lo a entender os sonhos que ele mesmo produz, são sonhos riquíssimos, cheios de detalhes, né? Poder ajudar na interpretação dos sonhos para poder facilitar uma comunicação dele com ele mesmo, né? De alguma forma ajudar nesse processo de integração. Primitivo, né? Com esse homem adulto, intelectual, que está aí, né, trabalhando, casado. Isso, né? Então, isso é muito importante, né? O Winnicott dizia que a análise nesses casos frequentemente precisa ser uma análise modificada.
O que ele queria dizer com isso? Modificada no sentido de que você possa modificar o setting analítico, o enquadre, por meio de manejo, de intervenções de manejos, visando sempre se adaptar ativamente ao que o paciente necessita. Não são desejos, não é uma adaptação a desejos, são adaptações a necessidades dessas pessoas. Né? Um outro exemplo que eu posso citar, nunca me esqueço de uma paciente minha, essa sim que manifestou uma esquizofrenia a céu aberto, numa sessão ela me dizia assim, foi justamente a sessão em que eu acreditava que a gente tinha se encontrado mais de perto pela primeira vez. Né? E ela chega no final da sessão e me diz, mas não como quem está se queixando, como quem está surpresa consigo mesma. Ela diz para mim assim, Ricardo, eu tenho a impressão de que eu estava conversando sozinha, falando sozinha. Quando ela me disse isso, eu pensei, mas como assim? Eu não estava entendendo nada. A minha experiência era contrária, justamente de estar encontrando com ela pela primeira vez. Depois eu vim entender, é claro, para ela só existia uma pessoa na sala. Ela. Eu era experimentado como uma extensão dela mesma, com uma continuidade dela mesma. Né? Era uma situação narcísica, se vocês preferirem dizer, muito inicial, e que ela estava necessitando ter essa experiência comigo, na transferência. Não é uma relação de estrutura triangular, como a situação edípica. É um corpo para dois, como diz a Joyce McDougall. Né? Isso para dar um exemplo de uma situação assim, né? Onde a transferência ela é muito mais primitiva do que em situações mais graves. Por exemplo, com essa paciente, quando ela efetivamente tentou se suicidar várias vezes, em alguns momentos eu tive que ficar com toda a medicação dela no meu consultório. Porque nem ela, nem nenhum familiar tinha condição de ficar com a medicação naquele momento. Então, é uma função analítica, né? Poder ficar com isso e poder ministrar a medicação a ela, até que um dia, um dos familiares foi capaz, se tornou capaz, de poder cuidar dessa medicação dessa paciente. Né? Então, isso é um manejo que às vezes nós somos levados a realizar manejos mais radicais, digamos assim, que parecem não analíticos, e às vezes podem parecer até mesmo anti-analíticos, dependendo da perspectiva que você tiver, pela qual você estiver olhando. Pelo contrário, né? Mas, na verdade, não existe nada mais analítico. Muito pelo contrário. Oi? Esse setting modificado a partir de uma necessidade importante do paciente. E aí você me fez lembrar, né, um texto do Winnicott que ele fala que é muito importante que pacientes com esse comprometimento que eles procurem analistas já mais experientes, né? Porque o manejo ele é muito específico, é muito intenso, e a transferência também, até porque, pensando aqui em termos winnicottianos, né? Tem a regressão, o ódio vai ser vivido também na transferência, e tem que ter um analista ali capaz de aguentar, de sustentar tudo isso. Sim, porque você, para poder sustentar um processo desse, você precisa estar no colo de alguém. Você precisa ter cuidados, e cuidados significativos para você mesmo. Né? Por exemplo, era muito comum, né? Você, num contato como esse, por exemplo, numa época em que a paciente estava ouvindo muitas vozes, eu mesmo ficar com medo de ouvir vozes. Ou se ela tinha ideação suicida, eu mesmo tinha ideias suicidas. Isso não faz parte do meu carro-chefe.
chefe das minhas dificuldades mais habituais, né? Porque esses pacientes, eles solicitam um contato direto de tipo primitivo. Então, isso significa o quê? Significa que, em parte, para eles aproveitar o tratamento, você tem de permitir uma fusão com você, mas o outro lado de você tem que permanecer fora dessa fusão. Né? Você tem que regredir junto com o paciente, se é disso que ele precisa, mas ao mesmo tempo se manter fora dessa regressão. O que, como as pessoas que estão ouvindo devem imaginar, não é nada fácil de fazer, é muito mais fácil de falar do que viver e experimentar isso. Né? Por exemplo, a respeito da agressividade, me lembrei de uma outra situação, onde uma paciente que eu atendi durante vários anos, né, no início eu tinha a impressão de que parecia um caso mais próximo de uma psiconeurose, e ela já estava, digamos assim, comigo há vários anos, há uns 6 anos, mais ou menos, e ela, em determinado momento, eu fiz uma intervenção sugerindo a ela se ela não seria capaz de fazer algo e que eu julgava que ela seria capaz de fazer. E que me parecia uma ajuda poder fazer essa sugestão a ela. Na sessão seguinte, ela veio dizendo que, de modo algum, tinha sido péssima essa sugestão que eu fiz e que isso teria sido uma falha, e passou a me atacar violentamente durante 4 anos e meio. Durante todas as sessões, durante esses 4 anos e meio, houve momentos de ataques, em toda e qualquer sessão. Né? Eram ataques assim, violentos e sistemáticos, né? E que era muito necessário tentar sobreviver a isso. Sobreviver em que sentido? Em continuar disponível para ela, e envolvido como um terapeuta, sem ficar magoado, ressentido. Tinha, por exemplo, muito medo dela atuar. Em alguns momentos a fúria era tão grande que eu tinha, entrando um pouco na experiência dela, eu tinha até medo de ser morto, né? No limite. Né? Compartilhando o nível de realidade que ela estava vivendo. Ela desenvolveu a partir dessa minha... Eu entendo isso como uma falha adaptativa. A falha adaptativa principal foi a de não perceber que ela não tinha aquele tanto de saúde e de sanidade que eu supunha que ela tinha. Essa foi a falha. Né? Mas ela precisava dessa falha, a meu ver, né? Porque a partir disso, ela começa a fazer uma elaboração de traumas muito primitivos, dentro daquela relação. Então, ela se agarrou com unhas e dentes a essa falha e tinha ataques sistemáticos durante 4 anos e meio em toda e qualquer sessão. E, ao mesmo tempo, ela parou de se referir a si mesma como eu e começou a se referir como nós. Então, em determinado momento, hoje nós estamos aqui com 4 pessoas na sala. E uma das pessoas, quer dizer, manifestou uma esquise, uma fragmentação evidente, que não estava presente daquele modo nos 6 anos anteriores. Né? Então, ela atacava, por exemplo, e era muito dura mesmo nesses ataques, procurando ferir-me, né, digamos, dizendo que eu era um terapeuta de 5ª categoria. Né? Firme e forte. Exemplo, quer eu dizer, era um... forte, né? Porque para também ela aguentar isso tem uma parte ali de muita força. Mas ela estava lá, ela precisava viver e reviver isso na transferência, essa falha inicial lá, né? Sim, dizendo, o senhor só pode ser um retardado, né? É uma coisa assim, coisas daí para frente, né? E eu dizia, de fato, um aspecto muito importante no manejo foi reconhecer a minha falha. Eu disse, realmente, eu pensei que quando lhe disse aquilo, que aquela sugestão seria proveitosa para você, mas eu estou vendo que não. Ele diz assim, o senhor achava que eu tinha mais força do que de fato eu tenho. E era justamente isso que as figuras parentais da infância, segundo ela, fizeram. Né? Então,
em algum momento, daí ele começa a sair disso, ela começa a sair disso. Ela olha para mim e me diz assim, agora eu percebo que eu me odiei em você. Quer dizer, olha só, os insights vinham não de interpretações que eu fazia, mas ela mesma alcançava os insights, que equivaliam, até certo ponto, a Sim. interpretações. Outro momento, ela diz assim, talvez o senhor fizesse tal coisa, mas eu não. Nós somos Olha, diferentes. maravilha. Ela começa a pensar uma Uhum. separação, né, entre um eu Uhum. e um não eu, dentro da relação transferencial, coisa que ela não tinha desenvolvido anteriormente. Né? Ela diz em outra sessão, agora o senhor pode falar o que quiser para mim, porque entre nós há uma espécie de filtro, e ela fazia mímica com as mãos. Né? Quer dizer, começa a haver uma membrana intermediária entre o eu e não eu, entre o dentro e o fora, que não existia antes. Né? Mas a fragmentação oscilava, voltava e oscilava. Uma vez ela disse assim, hoje a criança, porque tinha um nome específico, né, está lá fora na sala de espera. Quem está falando com o senhor aqui é a adulta. E ela está muito chateada com você. Eu disse assim, eu realmente não sabia que ela existia dessa forma, e eu lamento, se você puder dizer a ela que eu lamento o que aconteceu e eu me sinto em melhores condições de cuidar dela agora do que antes, né? Mas eu entendo que ela esteja bastante chateada comigo, né? E aí, aos poucos, essa paciente diz assim, comenta, nós chegamos à conclusão que o senhor nunca desistiu de Era nós, só o que ela precisava, né? né? E que por Que isso você não desistisse. é isso, e ela para de começar a usar o nós, ela volta a usar o eu, pronome pessoal eu, nas sessões, e ela diz assim, não sei se tu percebeu, mas hoje só tem a minha voz aqui dentro. É curioso, eu acho que ela era capaz de notar nuances, timbres na voz dela, que diziam respeito a cada um dos fragmentos. Mas eu não sei que seria capaz de reconhecer isso, né, do ponto de vista sensorial auditivo, mas ela sim. Então só tinha uma única voz. Né? Quer dizer, então, ela diz assim, agora eu percebo que eu, adulta, e a criança, nós estamos de mãos dadas. Nós não podemos pensar aí numa Que também integração. fala de uma integração crescente. Né? Quer dizer, não são situações de uma neurose de transferência, Sim. né, a meu ver. São situações que colocam são pessoas que pararam o processo de crescimento, né, muito precocemente, anterior à constituição de um eu, e eles veem, se o analista não consegue compreender isso, entende que aquele paciente tem problemáticas mais sofisticadas do que ele realmente tem, né? A chance de isso prosseguir, né? De ocorrer um retraumatismo, porque é isso, a análise, o problema da análise é que ela pode não só não ajudar, mas ela Piorar. pode também tornar ainda mais Sim. da pessoa. Pode ter um efeito iatrogênico. Né? O Ferenc já falava isso desde da década de 20, da década de 30, né? Os possíveis efeitos iatrogênicos. Só um pouquinho. E como chegou uma pergunta aqui da Kátia Teixeira, lá de Petrolina, Pernambuco, né? Ela não é da área da psicanálise, nem da psicologia, mas de uma área próxima, se eu não me engano, ela é pedagoga. E o que ela colocou, achei bem interessante, né? Como a família deve proceder com as pessoas com esse grau de comprometimento, vamos chamar assim, pessoas que não reconhecem a necessidade de receber ajuda e que, inclusive, não querem falar sobre isso. A gente pode dizer alguma coisa?
Pois é, uma pergunta forte. Essa questão da família, né? A questão da família é uma questão muito importante, né? Muito importante mesmo. Por quê? Porque as famílias, elas sofrem... Claro que a gente tem que examinar isso caso a caso, e é muito importante, eu volto a enfatizar, tem uma singularidade tão grande, mas tão grande em cada caso, que qualquer coisa que a gente fale tendendo a uma generalização pode ser não muito apropriada para vários casos. Mas a família, de uma maneira geral, que eu observo, sofre muito com essas situações, precisam de apoio, né? Quer na forma de terapia familiar, quer na forma de algum profissional que possa acolhê-los de alguma forma, mesmo não sendo no contexto de uma terapia familiar, né? Algumas famílias, elas estão bastante adoecidas e também são adoecedoras. Algumas famílias são enlouquecedoras. Elas não têm apenas um aspecto adoecido, mas elas são enlouquecedoras. Elas favorecem que o indivíduo se cronifique na organização defensiva que ele pôde erguer e manter ao longo do tempo. Porque há tantas invasões, essas invasões são tão repetidas e cotidianas, acontecem ao modo de um padrão, que o indivíduo se retraumatiza, ele vai gradualmente, cada vez mais, perdendo a esperança de que algum ser humano possa de fato ajudá-lo, o que é muito triste quando acontece, mas pode acontecer. Alguns tratamentos de pacientes só são possíveis se o paciente puder ser retirado da família. Você me lembrou agora que o Winnicott, ele sugeria que algumas crianças fossem retiradas da escola, né? Porque a escola ali está favorecendo todo um sofrimento psíquico. Sim, por exemplo, eu tenho um caso no qual eu trabalhei 17 anos de uma paciente que eu gosto muito dela, gosto muito dos pais e tenho um profundo respeito e gratidão por eles, né? De modo que o que eu digo é realmente de coração e não querendo crucificar ninguém, né? Apenas tentando descobrir um pouco a etiologia e as problemáticas vivas e atuantes ali naquele caso, né? Mas os pais estavam exaustos já do cuidado com essa menina que começou, na verdade, é uma mulher adulta hoje em dia, eclodiu um quadro, psiquiatricamente falando, de esquizofrenia, e se desdobrou durante 30 anos, né? Foi cada vez mais deixando todos exauridos, desanimados e desesperançados, né? Mas eu atendia em análise no consultório essa paciente, né? Mas nos momentos em que havia mais briga e mais convulsão dentro da casa, ela estabelecia um delírio, ela formava um delírio onde ela estava num campo de concentração nazista. Então, ela dizia que a mãe era uma nazista, com olhos arregalados, começava a pronunciar o nome do pai numa forma germânica, começava a colocar colares, a cruz a cruz judaica, né? Sendo que ela não era judia de batismo, começava a assistir discursos na internet do Adolf Hitler, acreditava que estava realmente num campo de concentração, né? E tinha um tanto de verdade nisso, nessa formação delirante, porque realmente ela estava num lugar onde que havia, infelizmente, por mais que as pessoas tivessem coisas boas, os pais, mas naquela interação entre eles havia se estabelecido como um lugar de aniquilação.
aniquilação dela mesma. Eu me lembro na primeira entrevista que ela teve comigo, ela perguntou para mim assim, Ricardo, você é pediatra? Né? E a pergunta implícita era, você trata de bebês? Né? Eu falei assim, eu trato de bebês também, crianças pequenas. Aí depois ela perguntou, ela ficou bem séria olhando para mim, e ela falou assim, e diga uma coisa, você é veterinário? Pois é, já apontando para uma precariedade no processo de humanização dela. Eu disse assim, eu também trato de outros animais, fora o animal humano, sim. Né? Quer dizer, isso já mostra por si só o nível de precariedade, né, da situação. A dica, né? Mas, por outro lado, de uma certa forma, tem um traço aí de um recurso importante que, apesar de uma maneira assim não tão clara, não tão, mas ela tem uma pista dela mesma, né, das suas necessidades. Tem, sim, ela precisava, né, desse contato, e o ponto que eu queria enfatizar é que chegou um ponto no tratamento, depois de 17 anos, onde eu fiz diferentes intervenções de manejo, tentando melhorar o ambiente para fora das sessões. Né? Porque nas sessões a gente, às vezes, conseguia constituir algo, mas que parecia ser desfeito fora das sessões por ambiente ser basicamente invasivo, intrusivo, retraumatizante. Chegou um momento que eu pedi aos familiares, falei, olha, a alternativa seria que ela pudesse morar num outro lugar, eu acho que ia ser bom para vocês e para ela, mas a família tinha, infelizmente, uma rigidez mineral a respeito disso, né? Tão flexível quanto uma coluna jônica, sabe? Sim. Então não dava para poder trabalhar nesse sentido. Eu fui obrigado, realmente, não tinha condições a não ser sair do caso. Por quê? Porque aí foi possível descobrir, a partir da experiência, que a análise de pacientes adultos assim, ela depende minimamente de um ambiente aliado fora das sessões. Porque se o ambiente fora das sessões for basicamente perturbador e contínuo, poderoso nessa característica de invasor, a análise pode se tornar inviável, não só difícil. Por quê? Porque eu acredito que a situação, a psicose, ela não pertence a um indivíduo. É um nome de uma situação. Né? É um nome, é frequentemente de uma situação interhumana, que envolve outras pessoas. Né? Quer dizer, é muito difícil você trabalhar com um indivíduo sem você ter um mínimo de possibilidade de ter um ambiente hospitaleiro ou acolhedor ou sustentador, ou pelo menos não tão invasivo fora das sessões. Né? Então, eu acho que eu citei esse caso para enfatizar esse outro aspecto da análise desses pacientes. Né? Não basta, por melhor que seja o trabalho do analista durante as sessões, eu acredito que não é o suficiente se o ambiente externo não cooperar minimamente. Então fica aí, né, a dica, né, para pensar o quanto a família pode talvez começar a cuidar, né, dos outros membros, dos pseudos mais integrados, né? Sim, porque precisam de ajuda, de orientação, né? E muitas vezes o trabalho nas sessões já é suficientemente difícil para um analista ter que assumir ainda, penso eu, a tarefa de trabalhar com a família da maneira séria e consistente que o caso demanda. Pode ser que alguns consigam, mas no meu caso me parecia inviável. Bom, nós temos aqui 6 minutos. Então, tivemos algumas perguntas. Para finalizar, tem uma pergunta que veio várias vezes, né? Se essa paralisação no crescimento pode ser
pode começar no útero ainda, na vida intrauterina? Olha, a vida de uma pessoa, ela começa certamente antes do parto, né? Porque não só em termos orgânicos, do desenvolvimento do embrião, do desenvolvimento do feto, não só nesse ponto, mas tem toda uma história dos pais, né? E a própria vida afetiva dos pais e os aspectos profundos dessa vida afetiva, inconscientes, né? Que já estão ali ativos. Quando a criança surge, ela surge num contexto que envolve tudo isso, né? Então, eu não sei se a paralisação começa antes, mas, vamos dizer, ela já nasce envolvida numa certa problemática. Agora sim. Agora sim. Pois não, Ricardo, fique à vontade para concluir. Eu estava comentando me perguntaram se era possível que essa interrupção no processo de desenvolvimento da pessoa começasse bastante cedo, inclusive na vida intrauterina, né? Exato. Eu acho que essa é uma boa questão. Eu tentei, digamos, dizer algo sobre ela, mas não sinto que as pesquisas permitem que dá para responder de uma forma mais completa e enfática, né? Eu acho que há vários pontos que nós ainda, eu digo, em termos da psicanálise, dos diferentes conhecimentos acumulados na psicanálise, há muitas coisas que ainda não são melhor compreendidas e entendidas acerca desses processos iniciais do desenvolvimento da psique, da constituição do psiquismo, né? Por exemplo, alguns falavam do trauma do nascimento, Otto Rank, né? O Winnicott dizia que o trauma, que o nascimento não seria necessariamente um trauma, que o bebê, enquanto feto, de alguma forma já estaria com uma possibilidade de experimentar o nascimento não de um modo traumático, mas como uma transição, como uma passagem, a primeira das transições, digamos assim, de uma maneira que ele tinha recursos para lidar e não que se envolvesse um trauma precoce, necessariamente, né? Mas, de fato, eu pessoalmente já tive experiências com pacientes, com uma paciente em especial que mostrava, que me indicou de uma maneira muito clara que ela tinha alguma espécie de registro de memória, talvez uma memória muito arcaica, muito primitiva, uma memória corporal da situação pré-natal, né? Ela me dizia, por exemplo, era uma paciente muito grave, ela me dizia num momento de desespero que ela precisava ir, por exemplo, precisava ir para uma UTI, porque ela estava respirando sozinha, isso não devia estar acontecendo. Ela estava bípede, segundo ela, mas ela deveria estar deitada, ela estava urinando sozinha, mas ela precisava de sondas para ajudar a urinar. Ela estava comendo, se alimentando pela boca, mas ela dizia, isso não está certo, eu quero ser alimentada por uma sonda. É como se tivesse uma dependência, ela estivesse buscando um estado de dependência tão extremo, tão inicial, que até do ponto de vista da sustentação fisiológica, seria necessário haver uma dependência de algo, que ela ali conscientemente pensava em termos de uma UTI. Quer dizer, eu acho que um detalhe como esse, uma situação como essa, mostra para mim de uma maneira muito clara como ela tinha registros de uma vida anterior, né, ao parto. Né? Outros pacientes também apontaram isso. Né? Então, tentando contemplar a pergunta do colega ou da colega, eu diria que, de uma maneira geral,
é necessário estudar caso a caso, mas na grande maioria dos casos, as coisas acontecem suficientemente bem em termos dessa vida pré-natal e pela própria experiência do nascimento e o início da vida extrauterina, digamos assim. Né? Sim, sim. Mas as interrupções, de fato, nesse processo, via traumatismos precoces, os casos apontam para a ideia de que podem acontecer muito precocemente mesmo. Sim, sim. E quanto mais precoce, mais grave, vamos dizer assim, são os desdobramentos disso, né? E maiores serão as dificuldades de se constituir, o que reflete também nas relações sociais, né? Nas inter-relações dessas pessoas. Sim, sim, porque algumas pessoas, né, por exemplo, pode até haver traumas muito precoces, né, e que isso possa ser elaborado de alguma forma dentro de um relacionamento humano e, inclusive, dentro de uma análise, né? A maneira como isso é reproduzido, o paciente muitas vezes não tem a condição de lembrar disso, de ter acesso enquanto lembrança, mas isso é reproduzido, às vezes, de um modo minucioso, mas via atuação, mas não um acting out, digamos assim, qualquer. Um acting out que faz parte de uma tentativa de cura do paciente, né? Como aquele que eu havia mencionado anteriormente, do paciente que precisava da minha falha, em termos de adaptação às necessidades dele, para poder elaborar traumatismos precoces, né, onde houveram falhas ambientais precoces e que muito prejudicaram ou distorceram, por assim dizer, em termos do seu processo de desenvolvimento. Né? Porque, veja, uma coisa, só para dar um outro exemplo, uma coisa é um paciente, por exemplo, que chega com uma dificuldade de separar, de fazer teste de realidade, de separar fato de fantasia, né? Sim. Separar fato de fantasia, o que é imaginário e o que não é, o que faz parte do dentro e o que faz parte da realidade externa e compartilhada. Outra coisa é alguém que padece que se sente irreal. Não se trata de separar fato e fantasia, mas padece de uma irrealidade de si mesmo. Sim. Né? Sim. Quer dizer, são dois tipos, duas situações distintas que dizem respeito à realidade, mas o ser humano ele é capaz de viver em diferentes registros de realidade. Né? Para o Winnicott, por exemplo, você tem a ideia de que existiria primeiro uma realidade subjetiva, depois uma realidade transicional e depois uma realidade externa ou compartilhada. Esse depois, na verdade, não é exatamente depois, porque essas coisas não são lineares assim. Né? Uma coisa, depois outra e depois outra. Há idas e vindas, mas há pelo menos 3 registros de realidade nessa perspectiva, né? E que pode, sim, remeter a falhas muito iniciais no desenvolvimento, né? Sim, sem dúvida. Bom, você quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Porque nós teríamos mais uns 50 minutos, só que a bateria do meu telefone não aguenta muito mais, já me alertou aqui, né? Estava carregada no início, mas foi consumindo. Não quer dizer que a gente não possa continuar, né, esse tema numa outra conversa, numa outra live. Entendi. Não, eu, da minha parte, fico à disposição. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Para mim é uma alegria, de verdade, poder estar compartilhando com vocês um pouco das minhas experiências, do que eu estou pensando e interagindo, né, com você, com as pessoas que estão aí em casa.
E é isso, eu agradeço. Eu agradeço em meu nome e no nome de tantas pessoas que registraram aqui, né, que gostaram muito da nossa conversa. Foi muito rico. A ideia dessas lives é exatamente isso, é compartilhar, é pensar em conjunto, refletir, né? E como eu coloquei o nome nas lives de sábado, às 16, de psicanálise live, né? Como uma espécie aí de trocadilho no sentido positivo do termo. É uma forma da gente contribuir, não que a psicanálise precise exatamente desse grupo que está aqui, mas sim, de outro modo, nós todos psicanalistas é que compomos esse ambiente. Então, de uma certa forma, a nossa pequena contribuição de manter viva a interlocução no âmbito psicanalítico. Ok, acho muito válido. Muito obrigada a você, a todos que nos acompanharam aqui e nos vemos no próximo sábado para falar da educação depois da pandemia. Um aspecto aí que está mais na vida prática de todos nós nesse momento. Ok. Um abraço. Então, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.